Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria. Ela recebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora da Glória, Orai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, boa noite, não é? Eu vou partilhar com vocês hoje sobre que nesse mês de maio, toda a nossa igreja dedica de um modo muito carinhoso a memória de quem? Maria Santíssima, de Nossa Senhora, o mês mariano. Apesar que todo dia é dia de Nossa Senhora, né? Mas a igreja dedica de um modo muito carinhoso esse mês de maio. E nós organizamos essa semana mariana exatamente para nós aprofundarmos a nossa fé a exemplo de Nossa Senhora da Virgem Maria. E eu vou partilhar um pouquinho com vocês hoje sobre os dogmas marianos, né? Mas o que seria um dogma? Vocês já ouviram essa palavra? Dogma. Dogma quer dizer uma verdade revelada. Uma verdade inquestionável. Então, quando a igreja proclama isto é um dogma, não se pode negar, porque negar um dogma é negar uma verdade revelada. Então, claro que a igreja, na sua sabedoria, quando ela vai proclamar uma verdade de fé, ela analisa primeiro, ela estuda primeiro, ela investiga primeiro se aquela determinada conceito, definição, realmente pode ser considerada uma verdade revelada. E a igreja, em relação a Nossa Senhora, a igreja proclamou 4 dogmas de Nossa Senhora. Quais seriam esses dogmas marianos? Primeiro, a maternidade divina, Maria, Mãe de Deus, Theotokos, que é uma palavra do grego que quer dizer Mãe de Deus. E eu queria, depois, aprofundando esse dogma, eu vou mostrar para vocês como foi que surgiu a organização dessas verdades de fé. O segundo dogma é a virgindade perpétua de Maria. Maria foi virgem antes, durante e depois do parto de Jesus. É uma verdade revelada. Terceiro dogma: Maria é Imaculada Conceição, ou seja, Maria Santíssima nasceu sem o pecado original, que depois eu vou explicar. E o último dogma é a Assunção de Nossa Senhora aos céus. Maria foi elevada de corpo e alma para a glória de Deus. Esses são os 4 dogmas, ou seja, as 4 verdades reveladas sobre Maria Santíssima. Então vamos começar, né? O primeiro dogma, que é a maternidade divina de Maria. Gente, até o século III,
quando os primeiros cristãos, a nossa igreja católica ainda estava se estruturando, ainda estava se organizando nas suas verdades de fé, ainda assim não tinha tanta noção. Jesus é Deus ou Jesus é só homem? Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo ou não é? E ficou aquela organização e aquelas dúvidas. Até que com os concílios da igreja, que são aquela reunião com o Papa e todos os bispos do mundo, foi proclamado as verdades de fé. Então, sobre a maternidade divina de Maria, no ano 431 depois de Cristo, naquela época, existiu um homem chamado Nestório. E quem era Nestório? Nestório era um bispo da nossa igreja, que ele acabou pregando uma coisa que não dava certo com a própria palavra de Deus. Porque o povo mais simples já proclamava Maria mãe de Deus, só que ainda não tinha um reconhecimento oficial da igreja. Mas os próprios cristãos, os primeiros, já consideravam Nossa Senhora mãe de Deus, apesar que ainda não tinha o reconhecimento oficial ainda da igreja. Até que um dia, esse bendito desse Nestório começou a dizer para todo mundo que Maria não era mãe de Deus coisíssima nenhuma. Maria é só mãe de Cristo, Cristo homem. Como se Jesus não fosse Deus, fosse só homem. Aí um outro bispo começou a questionar: Nestório, você perdeu o juízo? Você perdeu o juízo, meu irmão. Como é que você tem coragem de dizer que Nossa Senhora não é a mãe de Deus? E Jesus é o que para nós? Não é Deus, não? Se você diz, Nestório, que Maria não é mãe de Deus, então você está dizendo que Cristo não é Deus. E aí começou aquela briga, aquela confusão de saber qual dos dois estavam certos. Até que o Papa, deixa eu ver se eu me lembrar aqui o nome dele, o Papa Clementino convocou um concílio chamado o Concílio de Éfeso, em 431, onde nesse concílio o Papa junto com os bispos proclamaram: Maria é Theotokos, Maria é mãe de Deus, Jesus é Deus humanado, Deus homem, Deus que se fez homem. E aí, quem ganhou essa verdade de fé, que foi a primeira verdade sobre Nossa Senhora, e é uma das mais antigas essa verdade. Então a igreja proclamou Maria Santíssima como mãe de Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo para nós é Deus feito homem. Porque Deus se encarnou. O que é que nós celebramos no Natal? Não é a festa da encarnação? Deus que estava no mais alto dos céus desceu no ventre de Maria, se encarnou no ventre de Maria, e este Deus se fez carne e habitou entre nós. Por isso que Nossa Senhora é proclamada como mãe de Deus. Mãe de Deus Filho, porque vocês sabem da Santíssima Trindade, né? Uma vez eu ouvi uma música que dizia assim: Maria, mãe do Criador. Como é que é a história? Mãe do Criador? Ela não é mãe do Criador, ela é a mãe do Filho do Criador. Viu, gente? Como a gente tem que ter cuidado? Nossa Senhora é filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho, esposa do Deus Espírito Santo. Olha a trindade aí, não é? Então Nossa Senhora é filha de Deus Pai, porque quem criou Maria não foi Deus Pai? Mãe de Deus Filho, porque ela gerou o Filho de Deus pela força do Espírito Santo. Não é verdade? E esposa do Espírito Santo. Por quê? Quem engravidou Maria?
esposa do Espírito Santo, mãe de Deus Filho e filha de Deus Pai. Então, gente, essa foi a primeira verdade mariana sobre Nossa Senhora. Maria, mãe de Deus. O segundo dogma que nós falamos, que é sobre a virgindade perpétua de Maria. E esse daqui deu muita confusão dentro da igreja. Deus deu a capacidade do homem e da mulher de pensar, de raciocinar, de questionar. O que é do ser humano isso? Porque Deus Nosso Senhor nos deu essa capacidade. Mas infelizmente tem pessoas que levam a razão como você está tão exagerado de um jeito, que não para pensar aquilo que a razão não entende, entra a fé, que é os mistérios de Deus. Aquilo que é mistério pode ser o homem mais inteligente do mundo. Ele pode conhecer todas as ciências do mundo. Mas o que é mistério de Deus sempre será mistério de Deus. Aí começaram a questionar: como é que Nossa Senhora, ela sendo virgem, antes eu fico até calado. Sendo virgem, durante, eu fico até calado. Mas depois do parto, e os nossos irmãos protestantes caem em cima disso, né? Porque diz que Nossa Senhora teve outros filhos com São José. Não é isso? E quando bate boca não dá, né? Olha, gente, por isso que é muito perigoso levar a Bíblia ao pé da letra. A palavra de Deus tem que ser bem interpretada. Não é, às vezes a palavra de Deus, a Bíblia, ela está escrita uma coisa para dizer outra coisa. Por isso que tem que saber analisar a palavra de Deus. Não é? Porque senão pode acontecer de a gente dizer sem querer uma heresia ou uma blasfêmia contra Deus. Por isso que se tem que ter cuidado quando a gente vai ler a palavra de Deus e saber interpretar a palavra de Deus. Aí, por exemplo, então, porque tem uma passagem na palavra de Deus que diz assim: estava Jesus pregando no templo. Aí de repente apareceu quem? A mãe e os irmãos de Jesus. E Jesus disse: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que vivem a palavra de Deus. Não é que Jesus estava discriminando Nossa Senhora, porque Jesus sabia que Nossa Senhora estava vivenciando a palavra de Deus. Só que ele tinha que dar precedência à missão dele de pregar a palavra de Deus. Então, gente, eles interpretaram o quê? Ora, porque tem o nome irmão, acham que esse irmão é irmão biológico de sangue. E não é. Porque na cultura de Israel não existia termo cunhado, primo, avô e avó. Não existia. Tudo era irmão e irmã. Porque era do mesmo clã, da mesma tribo, da mesma raça eleita de Israel. Os únicos termos que existiam eram pai e mãe e irmãos. Era que se conhecia. Pai, cunhado, primo de segundo grau, primo de terceiro grau. E não sei, isso foi a invenção nossa depois. Mas no tempo de Jesus não existia. Então quando se usava o termo irmão, não é irmão biológico. Porque, por exemplo, aí dizia o nome lá, não sei o que, o nome de cada irmão de Jesus, né? Judas, Tiago, não sei quem. Então esses irmãos não são irmãos biológicos de sangue, mas irmãos que são até parentes de Jesus mesmo de sangue, mas não irmãos, são primos. Por quê? Vocês lembram daquela passagem que quando Jesus está sendo crucificado, quem estava presente na cruz? Maria, a mãe de Jesus, Maria Madalena e Maria de Cleofas, irmã de sua mãe.
Então Maria de Cleofas era a tia de Jesus, a irmã da Virgem Maria. Então, provavelmente, esses primos, esses irmãos aí, devem ser parentes de Jesus por parte de Maria de Cleofas, que era parente da Virgem Maria, ou do próprio São José, que eu não sei se vocês sabem dessa história, mas quando São José casou com Maria, São José era viúvo. Tinha filhos no primeiro casamento. Agora vejam, por exemplo, vocês veem essa imagem de São José bem novinho, né? Como um rapazinho novo. Agora, por que Nossa Senhora ficou viúva cedo? Porque quando São José casou com Maria, Nossa Senhora tinha o quê? 16 anos. São José já tinha os seus quase 50 anos, 45, 50 anos. Já era um homem, já de uma certa... Para aquela época, 50 anos é 100 anos hoje. Aproveitando que quando Jesus completou 17 anos, São José faleceu. E Nossa Senhora ficou viúva e Jesus ficou cuidando de sua mãe, trabalhando na carpintaria no lugar do pai adotivo. Então esses irmãos não são irmãos de biologicamente irmãos, mas são parentes, mas parentes primos nesse sentido. Então a questão da virgindade de Maria, por quê? Porque Deus escolheu Nossa Senhora desde toda a eternidade para preservá-la. Mas se Nossa Senhora, depois de ter Jesus, ela poderia ter uma vida normal com São José, porque eles eram casados, não é? Então poderiam, não teria problema nenhum. Porque eles eram marido e mulher, pelo casamento os dois não se tornam uma só carne. Então não seria pecado. Agora, Maria, ela se consagrou a Deus na sua virgindade. E o parto de Maria foi um parto milagroso, não foi um parto normal, como as mulheres da terra normal têm, não. Que foi preservado. Santo Tomás de Aquino já falava isso, na Suma Teológica, né? Então Maria foi preservada, no sentido, não rompeu. Agora, saber como foi que o menino Jesus nasceu, saiu, aí é só o mistério de Deus. Lembra da história que a razão não pode entender certas coisas? Que entra o mistério. O que é mistério. Quando a gente consagra a Eucaristia, o que é que o padre diz no final da consagração? Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, nossa morte. Por que é mistério da fé? Porque não dá para entender. É mistério. Mistério é mistério, gente. E mistério não é para ser entendido, é para ser vivido. Júlio César, tão brilhante explanação. Amanhã o texto dos homens começa mais cedo para darmos continuidade, né, na Semana Mariana.